Olá, pessoal do Já Passei Educação. Hoje estou aqui para apresentar para vocês mais um edital, né? Dessa vez da cidade de Presidente Prudente. E é claro que aqui no Já Passei você vai ter cursos, né? Sobre esse edital. Primeiro, vamos falar aqui, que é da cidade de Presidente Prudente. Quem é a banca? A banca é a Universidade Estadual Júlio de Mesquita, a famosa VUNESP, né? Então, são 96 vagas. Claro que tem vários cargos, nós vamos focar aqui nos cargos da educação, né? Aí sempre o endereço eletrônico da VUNESP, para você não ter dúvidas, que é o vunesp.com.br. E aqui as vagas, né? Então, os requisitos, enfim. Aí você vai ver que tem vagas bastante de cozinheira, motorista, operador, agente, né? Essas aqui de ensino fundamental incompleto. Você vai ver que tem cargos de agente de saúde, agente comunitário. Então, um edital bem longo aí, vários, né? Desse de comunitário. Lembrando que quando só para comunitário sempre precisa tem que residir, né? Residir na área da comunidade. Então, só para aquelas pessoas, porque o agente tem que conhecer, né? O único caso que o concurso restringe é nesse caso aí de agente comunitário. Não é o caso do nosso curso aqui. Nosso curso será de professor de educação infantil. E olha só, são 13 vagas, né? Uma para pessoa com deficiência, né? E aqui também o cadastro de 4, deixa eu ver lá em cima, que eu não lembro agora, cotas de negros, estava certinho. Então, são uma para pessoa com deficiência e 4 para pessoa, deixa eu voltar aqui, isso, olha aqui, 15, né, vagas no total, sendo que uma para PCD, 4 na cota de negros. O salário é 2.716, mas a diferença, né, para totalizar o piso de 1.062,06. 33 horas completo, ensino médio completo, mas, né, tem que ter aquela habilitação específica para o ensino médio, que é o famoso magistério, tá? Ou nível superior em pedagogia. Então, sempre muito atento a isso, tá? No professor de educação 1. Eu pulei aqui, né? Professor de educação infantil, 13 vagas, uma para PCD, 4, o mesmo salário, né? Também ensino médio completo e habilitação aqui específica para o magistério em nível médio, né? Um antigo, o pessoal falava técnico de magistério, né? Não é um termo tão correto, mas enfim. Esses dois cursos, gente, você vai ter aqui no Já Passei. Olha, o número de vagas é interessante, né? Porque já começa com 13 vagas, 15 vagas, né? Tanto educação infantil quanto professor 1. Infelizmente, as provas serão no mesmo horário, então você vai ter que escolher uma ou outra, né? Mas te abre a possibilidade aí, porque isso aqui chama mais, né, gente? Educação infantil, os caras colocam 13 no edital, depois chama 60, 80, 90, enfim, né? Já vi prefeitura chamar mais de 300, e aqui 15 no professor 1 também chama bastante, tá? Então, o salário é 2.716, mais a complementação do piso por uma carga de 33 horas, tá bom? Aí tem outras aqui, né? Dentista, tal. Médico tem bastante, professor de educação especial, né? Também tem aqui, o salário é um pouco maior, é 4.200, mais 600 aí da diferença do piso, só que aqui é o detalhe, 42 horas, né? E aí, claro, tem que ter especialização na educação especial. Também tem Libras, a mesma coisa, e também especialização em Libras, né? E aqui tem prova prática de Libras, tá? Tem psicopedagogo e que tem que ter o ensino, né? Licenciatura plena em pedagogia e também o supervisor de ensino, que é o ensino superior completo, tá? Então, tem aí essa diferença aí, né, do piso, que você precisa estar atento, tá? Que é o que conclui aí a questão do piso, né? Enfim, para acertar isso, já podiam acertar isso direto no salário, né? Ficaria melhor, tá bom? Então, tem que cumprir os requisitos, né? Aí aqui ele fala
do cartão alimentação, ó, um bom cartão alimentação, veja os detalhes, né? 1.192 de cartão alimentação. É um bom cartão alimentação, né? Dá para você aí fazer umas 2 boas compras, né? No supermercado, dependendo da sua família, né? E tem um abono aqui também de 255, tá? Então, olha só, tem o cartão alimentação, que é de 1.192, então a gente tem que considerar isso, porque isso, né, acaba sendo recurso para a gente, então interessante, e mais um 255, aí um valor menorzinho, né, mas tudo bem. Bom, as inscrições, né, sempre pelo site, você vai ter que preencher os requisitos aí para nomeação, isso aqui tudo você tem que ter na data da posse, né? Então, 18 anos, tá no gozo dos direitos políticos. Professor, eu não votei, eu tô meio enrolado com a justiça eleitoral. Você vai lá, resolve, né? Mas quando você for chamado lá, você tem que estar com tudo certinho. Obrigação militar, no caso sexo masculino, não tá respondendo, né? Não tem nenhum antecedente criminal com sentença transitada em julgado. Então, o que é isso? Você foi condenado, não tem mais apelação em nenhuma instância, tá? Aí não tem jeito, né? Bom, aí você vai juntar, né? Vai se inscrever, depois você tem que se preocupar com essa documentação. As inscrições, né? Então, elas começam a partir das 10 horas do dia 15 de outubro, veja, 15 de outubro, e vai até 23 horas do dia 13 de novembro. Fábio, eu tenho que entrar lá no site da VUNESP, certo? Sim, você tem que entrar no site da VUNESP, fazer inscrição bonitinho, né? E aí eu reforço para vocês por que eu gosto de mostrar o edital. Eu sei que muita gente trabalha com mostrando ali só a data da prova, algumas coisas. Eu gosto de mostrar o edital, é uma preferência que eu utilizo, né, por conta de entender que o candidato precisa ter contato com o edital, e eu sei que muitas vezes o candidato não lê o edital, e é importante que ele desperte essa curiosidade. Por quê, gente? Passar num concurso começa você se apropriando do edital, né? Que é a regra do jogo. Então, precisa entender qual é a regra do jogo, entender quantos cargos tem, né? Qual é a perspectiva ali, né? Por você planejar o seu estudo, as suas estratégias. E é importante você saber as informações. Então, inscrições, a partir das 10 horas do dia 15 de outubro. Professor, está no ar o vídeo, não começou a inscrição ainda. Às vezes acontece, às vezes já começou, né? Depende muito quando a gente publica, tá? Bom, olha só, o nível médio, né? Que é o que está exigido lá, R$ 67,00. Então, é o que você vai gastar aí para pagar. O boleto pode ser pago até o dia 13, olha que legal, aqui eles deixaram os principais itens, ó, tá vendo? Já grifados aqui, né? Boleto pode ser pago, você pode gerar o boleto até o dia 13 de novembro e pagar até o dia 14. Aí, né, se você por algum motivo não pagar, você acaba aí perdendo, né, sua inscrição. Então, importante você estar atento a isso. Aí eu sempre dou uma dica aqui: pague, né, nas agências bancárias, no seu aplicativo. Ah, eu quero pagar num negócio diferente. Ah, não pode ser DOC, né, transferência, nada disso, tá, gente? Então, procure sempre pagar da maneira mais convencional. Ah, vai numa lotérica, não recomendo, tá? Ah, no supermercado, também não recomendo. Porque esses estabelecimentos não trabalham com isso, então pode ser que a pessoa ali faça algum erro, né? Enfim, e a sua inscrição não seja efetuada. E se você vai poder conferir isso no site tranquilamente, sempre, tá? Então, depois de uns 2, 3 dias, né? Você vai lá e já confere se está tudo certinho. Candidato que tem exercido a função de jurado, isso serve como critério de desempate. Aquelas pessoas que participam de júris populares requisitados pela justiça, tá? Aí você vai anexar documento, né? Nas extensões aí que a banca coloca, PDF, PNG, JPG ou JPEG, até 500K, tá? Muita atenção nesse tamanho, né? A prova prevista aí para o dia 26, então isso você pode enviar também, tá? Bom, se sua condição de jurado for indeferida, né?
se foi indeferida, tá? Aí você não, você pode recorrer, né? Obviamente, tá? Então, preste bem atenção nisso, ok? E aí tem os períodos de recursos aqui, ó, tá? Recursos, né? Caso se for o seu caso, tá? Às vezes a pessoa não faz isso, mas enfim, né? É sempre importante. Tá? Se for indeferido, você tem como recorrer também dessa situação. Bom, solicitação de isenção e redução. Essa o pessoal gosta, né? Então, primeiro, quem pode solicitar isso? Então, o candidato tem que ser doador de sangue, aí ele pode doar. Mas aí ele tem que ter realizado 3 doações no mínimo, né? Em entidades aí oficiais, cadastradas pela União, pelo Estado ou pelo município, o CPF do doador, RG, tudo certinho, né? Doador de órgãos e tecidos também, né? Então, ele tem que comprovar que ele é doador de órgãos, tecidos e tal, né? Doadora de leite materno também, tá? Então, tudo isso. O candidato deve ser doadora de leite materno há 1 ano atrás, né? A data de publicação desse edital, certo? Então, o candidato que for transplantado e doador de rins deve apresentar atestado médico também que comprove, né, ser a pessoa transplantada. O candidato que for servir a justiça eleitoral, né, também. Então, para direito a essa isenção, aquele que for nomeado pela justiça, né? Muita gente trabalha aí nas eleições, né? Estamos no momento de eleições, algumas cidades já definiram, outras vão definir. Então, você também, né, pode comprovar aí que prestou serviço para a justiça eleitoral. Deixa eu aumentar um pouco aqui, que eu acho que está meio pequenininho. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês, né? Então, só ajeitar aqui a tela. Pronto, vai ficar um pouquinho para lá. Deixa eu diminuir mais um pouquinho para dar certinho na tela, para ficar legal para vocês verem, né? Deixa eu ver aqui. Tá, 215, acho que vai ficar um tamanho bom. Pronto, aí encaixa tudo na tela. Então, se você comprovar isso aqui, você vai ter, né, direito aí a pedir essa isenção ou redução. Desempregado também, né? Aí tem que comprovar a sua situação de desempregado, tá? E aí tem todos os pré-requisitos aqui, né? Você mostrar sua carteira de trabalho, sua dispensa, que não pode ser por justa causa, tá? Não pode ser por justa causa, né? Você está inscrito no CAD único também, ó, redução de 100% da taxa de inscrição. Aí você vai colocar lá os seus documentos, né? Caso de estudante aí, será de 50% do valor da inscrição. Então, tem várias regrinhas aí para você pedir a isenção, tá? Tudo isso, né, para você pedir isenção ou redução, você vai fazer a partir das 10 horas do dia 15 de outubro. E, ó, tem um prazo legal, hein? Até o dia 24 de outubro, até as 24 horas, até o dia 24 de outubro, até as 23 horas e 59 minutos. Então, é bem interessante, tem bastante opções aí, né? Doador de órgãos, doador de sangue, quem está inscrito no CAD único, quem está desempregado, né? Quem foi transplantado, enfim, tem várias opções aí para vocês pedirem a isenção. Se é o seu caso, né? Se é o seu caso, você deve fazer jus aí desse direito. Veja que o período é de 15 até 24, né? Então, não pode aí bobear aqui, ó. Atenção, tá? 15 a 24, certo? E aí, claro, você vai digitalizar sua documentação exigida aqui no edital e até as 23 horas, aqui, ó, detalhe, né? Até as 23 horas, você vai poder, né? Você vai poder, olha aqui, né? Até as 23 horas, você vai poder aí pedir a sua isenção, né? Certo? Então, muita atenção. E aí, claro, se você pediu isenção e não conseguiu, você também terá recurso para colocar, caso haja indeferimento, né? Aí o resultado vai ser publicado, né, a partir das 10 horas do dia 4,
E você vai olhar lá se foi deferido, se não foi. E se não foi deferido, você pode entrar aí, né, com recurso, ou você vai fazer inscrição normal, certo? Dentro da mesma taxa. Também tem inscrição para autodeclarados negros e povos indígenas, então você viu que tem cota, né? E aí você vai preencher também a autodeclaração da pessoa indígena, também a autodeclaração da pessoa negra, né? Lembrando aí que tem regras, né? Então, ó, o registro, né, do indígena tem o RANI, que é o registro indígena, né? Do documento ali, tipo um RG indígena, vamos dizer assim, né? É o registro administrativo de nascimento indígena, e também, se você se autodeclara negro, você vai tirar uma foto, 5x7, rosto inteiro, né? Do topo da cabeça até o final dos ombros, com fundo branco, nítida, focada, de cabelo solto, sem nenhum filtro de tela, maquiagem, adorno, bijuteria, gorro, óculos, acessório, boné, etc., touca. Então, para você comprovar aí, né? Porque isso tudo depois será analisado. Tudo você vai digitalizar sempre em tamanho até 500 KB e colocar no site, tá? É importante você fazer esses procedimentos. Depois tem o processo de heteroidentificação para candidatos negros. Então, você vai confirmar se realmente você é um candidato negro, né? Então, vai ser aí avaliado isso por uma comissão, tá? O candidato que se recusar a ser filmado durante o processo será eliminado. Então, é importante, né? Porque essa heteroidentificação, eles vão ver características fenotípicas, né? Então, tudo isso, tá? Ah, professor, tem aquele cara que vai na praia, toma um solzinho, né? Tem isso, né? Tem várias histórias aí já. Não faça isso, né, gente? Eu acho que isso, a gente que quer entrar no concurso público, eu já fiz vários concursos, né? Muitos concursos, já passei em vários, já trabalhei, acho que em 5 lugares, né? 6 lugares, ainda trabalho, né? Mas nunca usei de nenhum artifício que não seja legal, né? Sempre importante a gente estar aí fazendo, né? Porque, olha só, se você não faz isso, aí você pode ser acusado de ter prestado uma declaração falsa, responder algum processo aí, e aí pior, né? Porque isso pode criar problema para você em outros concursos, tá? Então, é importante a gente seguir as regras, né? Pessoa que não seja pessoa com deficiência, mas que necessite condição especial. Muita gente tem essa dúvida. Às vezes você quebrou uma perna, sofreu um acidente, está ali impossibilitado. Você não é uma pessoa com deficiência, mas você está com impedimento. Ou qualquer coisa que você precise, olha, eu né, preciso de uma prova ampliada, porque eu tenho... Aí, se você tiver baixa visão, você entra com pessoa com deficiência, né? Então, tudo que você necessitar de condição especial, você tem que encaminhar para a banca, tá? E, claro, justificando por quê, né? Com laudo médico, por exemplo, né? Então, você está com a mobilidade reduzida, tem que ter lá no laudo médico e tal. E aí, claro, isso está previsto, né? Esse indeferimento aí para 26 de novembro, tá? Então, tudo vai ser publicado, obviamente, e tudo tem espaço para recursos, tá? Então, aí as principais datas, né? Então, se você tiver indeferida a sua inscrição, você pode entrar com recurso no dia 27 até o dia 28, aí a data prevista, né, que sai, né, os recursos aí, 5 de novembro, né? Acho que aqui eles erraram na data, né? O candidato, se tiver sempre, poderá interpor recurso no período de 27, né? Porque aqui depois eles colocaram data prevista de 5, né? Então, acho que aqui comeram bola no novembro aqui, né? Bom, candidata lactante tem que informar a banca, certo? Tem que levar uma pessoa maior de idade para acompanhar, para poder, né, amamentar, tá? E aqui não tem compensação de tempo, tá? A candidata pode amamentar a criança, mas não tem compensação de tempo. Pessoa com deficiência também é importante,
seguir todas as regras, né? Aí sempre eles pedem o laudo atualizado. Ah, professor, o que é uma pessoa com deficiência? Tem várias deficiências, né? Várias. Então, você precisa, tem dúvida, vai lá ler, né? Ah, miopia, estigmatismo, não, isso aí não é deficiência, tá, gente? Então, isso não entra, eu tenho um problema, uma dor na coluna, não, é uma deficiência, tá lá claramente definido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem que ser laudado, né? Você vai ter que ter um laudo médico aí de, no mínimo, 12 meses, né? Então, tudo isso tem que estar de acordo com a lei para que você possa disputar como pessoa com deficiência, ok? E aí tem toda a definição lá do que é uma pessoa com deficiência também, ó. Olha aqui, né? 26 de novembro, no site. Aí você pode interpor o recurso, né? E aí, olha aqui, né? 5 de novembro, de novo, tá? No site da Fundação VUNESP, tá? Então, caso, né, você tiver a sua inscrição indeferida, né, para a realização da prova, você vai poder interpor recurso, tá? Depois eu verifico essa data aqui, que eu acho que aqui está errado, provavelmente saia uma retificação, né? Olha aqui as provas, eu vou mostrar para vocês a nossa. Professor de educação infantil, o que cai? Conhecimentos gerais, né? Então, língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e noções de informática. 10 de língua portuguesa, 7 de matemática, raciocínio lógico e 3 de informática. Eu posso desprezar matemática, raciocínio lógico? Nunca, tá? Por quê, gente? Se você não dedica também nessa área, eu vou só fazer específico, né? Vou só caprichar aqui. Aqui você tem 20 pontos, aqui também você tem 20 pontos. Então, né, não dá para desconsiderar. Por exemplo, tem gente que fala assim, matemática eu vou chutar tudo. Péssima estratégia, gente. Por quê? Existem questões de matemática, por mais que algumas pessoas tenham dificuldade em matemática, né? Eu também tinha, pelo menos. A gente não pode errar algumas questões, né? Dá para a gente conseguir, principalmente na VUNESP, onde a gente tem muitas provas disponíveis e exemplos de como a VUNESP cobra uma regra de 3, cobra um exercício de geometria, né? Então, o padrãozinho ali, né? Língua portuguesa, tem sempre um texto, tem sempre uma charge, cai sempre uma de crase. Então, não dá para a gente errar algumas questões aí, ou pelo menos desprezar essas questões, né? Então, a mesma coisa aqui, o professor 1, né? Também, tá? E aí tem aqui redação em língua portuguesa, e entrega de títulos via upload, já falaremos disso, tá? Aqui, professor de educação especial, muda um pouquinho, né? Porque aqui eles colocam pedagógico, legislação e um raciocínio lógico, 5 questões, e noções de informática um pouco mais, 5 questões, né? A mesma coisa aqui também no Libras, né? E psicopedagogo, aqui também matemática aumenta, né? Informática, aliás, 5 questões de informática, 10 de português e 10 de matemática, né? Então, aqui tem um pouquinho mais de questões e 25 questões de legislação, tá? Conhecimentos específicos, né? Que entra tudo, legislação, pedagógico, enfim. As provas, né? Olha aqui, professor 1 e professor de educação infantil no mesmo período, né? Que coisa mais chata isso, porque se fossem períodos diferentes, você poderia fazer as duas, mas não dá, porque é no mesmo período, tá? Então, não tem jeito. Prova prática, isso é para outro cargo, eu não vou falar aqui. A aplicação das provas, né? Sempre na cidade de Presidente Prudente, mas pode acontecer, gente, e já aconteceu, de estar muito cheio, né, muitos candidatos, e aí ter que aplicar a prova em cidades vizinhas, porque às vezes a cidade não tem espaço suficiente de escola, faculdade, enfim. Já aconteceu? Sim. Já aconteceu comigo, já ia prestar um concurso numa cidade e acabei fazendo a prova em Campinas, que era perto, tudo bem, tá? Mas já aconteceu outras vezes também. Cá sempre o pessoal pergunta, caneta, né? Olha aqui, tá no edital. Caneta esferográfica de tinta cor preta, tá? Lápis preto e borracha macia.
Eu vou chegar lá com uma caneta azul? Não. Se está pedindo preta, leva a preta, tá? Está pedindo lápis preto, borracha macia, leva o que o edital pede, ok? Porque é o que eu falo, a gente começa a passar no concurso quando a gente lê o edital. E aí eu canso de ver, gente, pessoa na prova, não trouxe caneta preta, você não tem uma para me emprestar? Gente, a pessoa nem se organizou para fazer a prova. Vamos lá, vamos ser justos, tá? A pessoa não se organiza para fazer a prova. Você acha que ela estudou? Então, precisa ter uma organização, gente, porque não dá para você ficar preocupado com caneta na hora da prova, não dá para você ficar preocupado com isso, porque você tem que chegar na prova, ó, tranquilo, né? Minha caneta está aqui, levo duas, né? Se uma falhar, tem outra. Eu levo mais, né? Eu sou um cara que tem estojinho, ó, né? Estojinho, tudo preparado, RG já dentro, certinho. Gente, sem brincadeira, eu acordo, as minhas coisas já estão todas prontas, a roupa que eu vou usar, o RG, a água, o chiclete, né, que eu gosto de levar, tudo já está certo. Por quê? No dia da prova só tenho que me preocupar com a prova. Não tem que fazer correria de procurar documento, revirar pasta, nada disso, tá? Então, ó, documento sempre com foto, né? Então, é importante. Aqui aceita, por exemplo, os aplicativos de documentos digitais, né? Cédula de identidade, e-título. Eu morro de medo disso, gente. Eu morro de medo. Porque se você vai fazer prova no local que não pega internet, você tem que abrir dentro do aplicativo. Não é chegar lá, dar um print e mostrar para o cara. Não é isso, tá? Então, é muito importante que você leve o documento físico, gente. Né? Então, pode, tá? Não é todo concurso que pode. Muitos concursos não deixam o aplicativo digital, tá? Aqui, no caso, está permitindo, mas eu não recomendo. Não recomendo, porque vai que o seu celular não abre, né? Eu gosto daquilo que você tem que controlar. Sinal de internet você não controla, uma pane no aparelho você não controla, o teu documento físico na tua mão, né? Só se alguém te roubar e tirar o documento à força, porque é mais fácil acontecer com o seu celular do que com o seu RG. Vamos lá, né? Então, é importante, sabe, gente, desligar, né, o celular, retirar a bateria. O que eu vejo de gente que o celular toca, eu já vi gente que é desclassificado, né? Então, muito cuidado com isso, para que você não tenha esse tipo de problema, tá? Material sempre ali guardado, né? Seguindo as instruções da banca, deixa tudo certinho. Cuidado, não leva muito, não pode usar adereço, né? Boné, óculos escuros, essas coisas, né? Qualquer coisa eletrônica não pode, né? Então, evite, tem que estar tudo desligado, nem relógio, tá? Nem relógio, não. Certo? Então, só pode sair após 75%, não pode filmar, registrar, divulgar qualquer imagem. Prova prevista para o dia 25, né? E aí também a prova em redação em língua portuguesa, tá? Então, também no mesmo dia, dentro do horário da prova, né? A prova está prevista aí para o dia 19 de janeiro de 2025. Ó, dá tempo de se preparar, né? Daí tem um tempinho legal para você estudar, para você conseguir aí realmente se aplicar nisso. Bom, aqui a prova objetiva, né, de questões. Normalmente a VUNESP utiliza 5 questões, sendo que apenas uma está certa. Cuidado ao preencher a folha de respostas, porque ela é individual, então não tem troca, né? Então, muito cuidado. Redação em língua portuguesa, aí também, ó, caneta esferográfica de cor tinta preta. Ah, eu posso escrever de azul? O que está no edital, gente? Cor tinta preta. Aí tem gente que quer discutir. Não, se eu escrever de azul não tem problema. Tem, no edital está de cor preta, né? Quando a gente faz uma prova, a gente tem que seguir a regra da prova, tá? Então, muito cuidado com isso. Obviamente, tem lá o espaço para você assinar os documentos, mas a redação, onde você escreve, você vai entregar, essa você não assina,
Tá lá as instruções, tá? Porque a sua redação não pode ser identificada, ela vai ser identificada pelo seu código de barra lá, número de inscrição. Por quê? Quem corrige não pode saber de quem é aquela prova, tá? Então, muito cuidado isso, somente também a saída das provas após 75% do tempo, ok? Então, as provas de redação, né, é um texto dissertativo argumentativo em prosa, coerente, coeso, bem articulado, e aí você tem aulas sobre isso. Gente, veja bem, texto argumentativo em prosa. Muita gente fala, é rimando, você já viu isso, hein, gente? Não, é uma redação onde você vai argumentar, né? Sempre na terceira pessoa, né? Não é nunca eu penso, não, 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 não. Texto dissertativo argumentativo sempre na terceira pessoa. Texto dissertativo argumentativo tem uma estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Então, olha aqui, ó, tudo isso aqui tá, ó, tema, né? Aí vai ter um tema. Você tem que falar sobre o tema, tá? Cuidado, né? Ah, o tema lá polêmico, cuidado com os extremismos, cuidado com desrespeito às regras do país, né? Aos direitos humanos. Ah, vai cair um tema polêmico lá e você sai chumbando todo mundo, matando todo mundo, aí complica, né? Porque é o tipo de radicalismo ali, você tem que ter cuidado, porque você está fazendo uma prova, você tem que argumentar bem, cuidado, argumento, eles têm que ter fundamento legal, né? Não pode ser contra a lei, né? Então, tudo isso você tem que pensar na hora de escrever, estrutura, as ideias, como você vai desenvolver, certo? A introdução, desenvolvimento, conclusão que eu falei, né? Exposição de fatos e opiniões, tem que ter um posicionamento a partir da defesa clara de um ponto de vista, porém, né, deve-se prezar pela objetividade. Então, porque até você não tem, né, ó, sendo assim, o uso da primeira pessoa e da segunda poderá ser penalizado. Por isso que eu já digo que nem usa, né? Nem usa, né? Então, ó, como afirma o autor do primeiro texto, coletânea, né? Então, esse tipo de referência direta à produção textual que você vai ter de exemplo lá, não é legal, né? Então, ele já está falando aqui, ó, pode ser penalizada. Ah, tem um texto lá que, para inspirar, né, para falar do tema, aí você fala, como afirma o autor do primeiro texto, né? Não. Então, ó, pode ser penalizada. Vê se as pessoas leem isso, né, na hora de fazer a prova. Não leem. A maioria não lê. Por isso que eu digo, né, que você é importante ler, tá? Importante ler o edital, né? Você tem que ter essa estrutura coerente, cuidado com seus argumentos, eles têm que ser factíveis, defensáveis, do ponto de vista que você construa, professor, mas é minha ideia. Eu quero defender que a Terra é plana, né? Bom, boa sorte, né? Então, cuidado, porque é aquilo que a gente fala, menos é mais, né? Você escrever uma coisa mais fácil do ponto de vista da coerência, defender, não que não seja a sua opinião, mas que você consiga argumentos fortes para aquilo, e às vezes eu vejo hoje muita gente construindo coisas com um argumento tão frágil, que quem lê já percebe que a pessoa ali não tinha domínio daquilo que ela mesma quer defender. É isso que eu estou falando. Tenha propriedade do que você vai falar, né? Então, se você não tem tanta propriedade, vai no feijão com arroz, tá bom? Língua, modalidade e registro, né? Ou seja, escrita e registro formal da língua portuguesa. E o que tem aparecido de gente colocando em coisa de WhatsApp, né? Tipo aqueles VC na redação, gente. FDS, né? Então,
essas coisas a gente não utiliza, nem no WhatsApp. Eu não gosto, porque isso cria vícios e hábitos que, às vezes, ao escrever, você nem percebe. E o você, numa prova dissertativa, tem que ser escrita você, com acento e tudo, né? Então, bonitinho, para não ter erro. Professor, o que o senhor está falando aí é muito óbvio. Não é. Porque está cheio de prova errada, cheio de gente zerando. Senão, eu não falaria isso, gente. Muito. Gente que escreve muito mal. Muito mal. Erros de concordância, né? O S vira luxo, né? Concordâncias tipo vende-se casas, né? Então, vendem-se casas, né? Pluri, né? Plu, eu sempre falo, sing, plu, né? Singular com singular, plural com plural. Você tem que combinar as coisas lá, né? Senão o texto fica feio. Então, coesão, emprego dos recursos da língua, né? Por tornar mais clara as coisas concatenadas, né? As ideias, não ser tão repetitivo, não ficar dando volta, né? Não ser que nem eu brinco, rolando lero, né? Não, enrolando, certo? Então, ó, tudo isso aqui leva a nota 0. Fugir do tema, assinar onde não deve, né? Estiver em branco, texto de forma não articulada, desenho, número, palavra solta, não foi escrita na língua portuguesa, não ser ilegível, tem que ser letra compreensível, né? Se for ilegível, não vão corrigir. Texto fora do espaço, hein? Eu já zerei uma prova por causa disso, hein? Dei uma escorregadinha lá, escrevi fora do espaço, os caras zeraram minha prova. Então, cuidado, não pode, né? 7 linhas ou menos, né? 8 linhas autorais, né? Então, pelo menos. Se você é um cara que decora textos e vai escrevendo, a banca vai tirar nota sua. Então, tem que ser suas ideias ali. Idêntico a outra redação de outro processo, né? Já teve gente que tentou decorar e colocar. Teve, gente. Anulação em propério, trechos jocosos, recusa. Né? Então, tudo isso leva ao 0. E aqui tem todas as regras da redação, as pontuações, o que tem, tá? Prova de título, né? Então, aí a educação você pode enviar das 10 horas do dia 15 até o dia 13 de novembro, tá? Os títulos, e aí vale o doutorado, que vale 2 pontos, né? Doutorado. Tem o mestrado, que vale 1 ponto, tá? E não tem aquela de pós-graduação 360 horas, ok? Só mestrado e doutorado, certo? E tem que mandar durante o período de inscrições, ok? Certo? Aí tem as orientações para o envio dos documentos, que deve ser via upload, ó, no período de 15 de outubro até 13 de novembro, certo? Então, não pode passar aí desse período, certo? Bom, aqui é prova prática, redação, né? Aí tem as classificações, ó. Só vai analisar as redações dos 375 primeiros, dos 100 negros e povos indígenas e do 25 PCD. Então, eles vão corrigir 500 redações. Eu fiz a minha redação, tal. Primeiro, você precisa se preocupar em estar entre os 375 primeiros. Se você estiver, eles vão corrigir. Quem escreveu como negro ou povo indígena, entre os 100. Quem é PCD, entre os 25. Se você ficar em 376, gente, eles não vão corrigir sua redação e você está eliminado. Então, muita atenção nisso, né? Quando a banca coloca isso, é porque ela está esperando aí pelo menos uns 200 candidatos aprovados, né? Então, a perspectiva de chamar, ó, né? É isso aí. Professor de Educação Especial 150, psicopedagogo 22 e supervisor 22. Aqui tem escala de pontuação de 0 a 20, no mínimo 10 pontos para você ser aprovado, né? Isso se você estiver aqui nesse grupão aqui, né? Então, muita atenção. Aí, os títulos aqui, todos habilitados, né, na prova de redação, aí vai se considerar os títulos. Eu sou obrigado a mandar título? Não. Título é classificatório, não é obrigatório. Mas
né? Se você tiver mestrado ou doutorado, ajuda aí uns pontinhos, tá? E aqui todos os outros que têm título também, psicopedagogo, supervisor, todos aqueles que forem habilitados na prova de redação terão seus títulos avaliados, né? E a nota final, ela é a composição da prova objetiva, da prova de título e também da redação, né? Então, primeiro, né, prova objetiva, depois redação, depois título, tá? Critério de desempate, aí aqui nós temos aqui para os cargos, sempre Estatuto do Idoso prevalece, né? Então, quem tem mais de 60, se empatar, fica na frente, depois pedagógico, legislação, depois língua portuguesa, da redação, né? Depois a redação, depois língua portuguesa, depois matemática, depois noções de informática, depois os mais velhos, depois aquele que exerceu função de jurado, né? O que for casado e se persistir o empate, a inscrição mais antiga, olha só, né? Até isso vai no critério de desempate, tá? Então, aí, a mesma coisa para os outros cargos também, certo? Aqui todos os recursos, vagas, eu vou passar mais rápido aqui. Aqui, teste de aptidão, não é o caso. Aqui, as disposições finais, que sempre tem os contatos da VUNESP, para você poder aí, né, entrar em contato. E os anexos importantes aqui. Descrição dos cargos. Sempre importante você ler isso, embora o nosso aqui é de professor, mas se você tiver interesse em outro cargo, é importante você ler para você saber, né? Que nem eu falei dos agentes de combate, do agente lá comunitário, que tem que morar, né? Já vi gente fazer inscrição, eu fiz inscrição. Falei, mas você mora lá? Não. Falei, por que você fez inscrição? Você não viu no edital que está escrito lá? Eu não percebi, né? Então, muita gente erra ao não ler o edital, tá? Então, é isso que eu quero principalmente alertar vocês. Aí, o professor de educação infantil, obviamente, aqui tudo o que faz, né? Aí, para crianças em idade pré-escolar, e aí todas as informações. E aqui de 0 a 7, de 7 a 14 anos, né? Então, também aí as instruções. E vamos lá para os conteúdos, né, professor? Tem muita coisa esse edital, tem mesmo, né? Então, vamos lá. Aí tem coisa que você não precisa ler, né? Você vai prestar aquele que não precisa ficar lendo dos outros, tá? Aí vem o conteúdo programático. Então, vamos lá para o de professor, né? Porque o tempo urge, né? O tempo urge. Então, vamos lá para o professor. Vamos chegar lá, professor. Então, olha aqui, professor, né? Aí tem aqui o conhecimentos específicos. Deixa eu voltar aqui, porque tem o de matemática também, né? Que nós vimos aqui. Tá? O que eu pulei, ó? Professor aqui já tem aqui. Aqui, ó. Então, aqui você tem língua portuguesa, o clássico, né? A análise de texto, sinônimo, antônimo, sentido figurado, pontuação, substantivo, numeral, artigo, crase, tá vendo? É o clássico da VUNESP, né? Então, é importante. Sempre tem lá um texto para você ler, um quadrinho para você interpretar. Eu gosto sempre de dar uma olhada nas questões e depois ir para o texto, porque aí eu já sei o que está perguntando, então minha leitura do texto vai ser melhor. Sempre dou essa dica. Matemática, né, que eu gosto sempre de deixar por último, porque eu tenho mais dificuldade, e que acaba gastando um pouco mais o nosso cérebro, né? Equações, sistemas, mínimo múltiplo comum, por exemplo. Você tem que saber como faz um mínimo múltiplo comum, um máximo divisor, uma porcentagem, uma razão proporção, uma regra de 3, né? Ali os conhecimentos de geometria, fórmula, ângulo, como calcula, né, a área, o perímetro, o volume, você tem que saber a fórmula, tem exercícios mais fáceis, teorema de Pitágoras, de Tales, né, e o raciocínio lógico, que esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas também se você dominar, né, as regras, você faz fácil também, estrutura lógica, lógica de argumentação, diagrama lógico e sequência. Muita gente tenta adivinhar, não é o caminho, tá? Existe toda uma formulação matemática ali de lógica que você precisa saber. Se você souber, é fácil fazer, tá? O Windows, né? Também, o Office, que é o Excel, Word, PowerPoint, as noções de internet, correio eletrônico,
tá? Arquivos, navegação, URL, link, site, busca, ambiente do Google, Workspace, Gmail, agenda, Meet, chat, planilhas, apresentação, né? Microsoft Teams, chat, chamada de áudio e vídeo, Word, Excel, portal, Gov. Então, informações que você tem que ter. Agora vamos para o específico. Aqui, professor de educação infantil. Aí aqui a prática do professor na educação infantil, brincadeira, desenvolvimento da criança, né? Linguagem, as múltiplas linguagens, a formação social da criança, desenvolvimento da motricidade, papel da educação, tudo isso. Aí tem os autores, né? Aqui falando sobre creches, tá? O Rossetti, a educação infantil, né? Eu falo para vocês que eu já trabalhei em todas as áreas da educação, todas, da creche, né, a pós-graduação. Então, tema creche tem muita especificidade, então é importante. Projetos pedagógicos, né, da Maria Carmen Barbosa, Eulália Bacedas, Aprender na Educação Infantil, as 100 Linguagens da Criança, também é um clássico, né, Palavra de Professor, Tateios e Reflexões na Prática de Freinet, da Gláucia Ferreira, Emília Ferreiro, Reflexões sobre Alfabetização, Campos de Experiência na Escola da Infância, esse autor que é maravilhoso, né? O que os bebês fazem no berçário, Paulo Forque, né? Então, também fantástico, Universo da Sala de Aula, Vitor Fonseca, Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem, a Vunesp gosta muito desse, do Paulo também, né? O que os bebês fazem no berçário, das 100 Linguagens da Criança, também cai muito. Então, enfim, Jussara Hoffmann, avaliação mediadora também, muitas questões. A Kishimoto também aparece muito nas provas da Vunesp, jogo, brinquedo e educação psicomotora, guia teórico do alfabetizador, a contribuição, a alfabetização do século XXI, como aprender a ler e escrever, didática e ensino da arte, alfabetização, método sociolinguístico, consciência social silábica e alfabética, alfabetizar as crianças na idade certa, o desenho infantil, esse aqui a Vunesp adora, né? Do Florence Meradier, que se eu não me engano é esse o nome, a Vunesp, já vi tanta questão disso. Outra que cai bastante é Zilma Ramos Oliveira, Educação Infantil, Fundamentos e Métodos, o trabalho do professor na Educação Infantil, do Panisa também, Ensinar Matemática na Educação Infantil, também acaba caindo bastante. Vitor Paro, que é Qualidade do Ensino, também o Vunesp gosta muito desse autor, professor da USP. Brincar é Coisa Séria, da Tereza Cristina. Brincadeiras para Crianças de Todo Mundo, esse livro é muito legal. Lucilene Silva, da Kátia Smoley, A Matemática na Educação Infantil, também é uma das que eu mais vejo cair questões, né? Resolução de problemas de 0 a 6, ela também é autora, junto com outras autoras. Esse que é clássico, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, também cai muito. Ana Teberoski, Reflexo da Ensino também. Henri Vallon, também, né? Esses aqui são clássicos da Vunesp, né? Miguel Zabalza, também a Qualidade da Educação Infantil. E leis, né? Olha quantas, né? Então, você tem Constituição, você tem Compromisso da Criança Nacional Alfabetizada, já o de 2023, tem o ECA, os artigos, tem a LDB, tem a BNCC, tem a Lei da Pessoa com Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, você tem a Política Nacional da Perspectiva da Perspectiva Inclusiva, você tem a 13.005, que é o PNE, você tem aqui a Resolução 4 de 2009, que institui as diretrizes para a educação especializada. Então, diretrizes curriculares, vários pareceres aqui, né? E, claro, ó, documentos da cidade, né? Decretos, leis que falam do regime jurídico, essa parte será comigo, né? Provavelmente, tá? Então, e aí você tem o professor 1 aqui, né? Gestão democrática, projeto político-pedagógico, educação inclusiva, EJA, tal, todo o currículo aqui, e também aqui, ó, Melai School, né? Tornar a educação inclusiva, a organização do ensino fundamental,
Maria Vitória Benevides, Educação para a Democracia, Culturas Escolares, Cultura da Infância. Muitos livros aqui são sempre os que aparecem nos editais da VUNESP, tá? Sucesso e Fracasso Escolar. Só estou dando uma passada aqui para vocês, mas olha só, Racismo e Antirracismo, né, que também tem aparecido bastante, Os Neurônios da Leitura, Reflexões sobre a Alfabetização, da Emília Ferreiro. Então, muitos livros aqui, ó, Piaget, Vygotsky, Vallon, tá vendo? Que eu já citei, né? Então, ó, o Vitor Paro, de novo, escrito sobre educação, aqui da alfabetização científica, Alfabetizar para a Democracia. Eu vou citar aqui mais rapidamente, Thelma Weiss, O Diálogo entre Ensino e Aprendizagem, outro clássico, Metodologias Ativas, do José Moran, Magda Soares, Alfabetização, a Questão do Método, dos Métodos, né? Então, ó, veja, Jussara Hoffmann, né? Então, muitos clássicos aí, e a legislação praticamente segue na mesma toada. Detalhe aqui, normas sobre a computação na educação básica. Esse é mais específico e novo, né? Então, você tem que estar atento. Aí vem Constituição, ECA, né? LDB, BNCC, Estatuto da Inclusão, o Plano Nacional de Educação, enfim. Aí os pareceres, né, que são as diretrizes para a educação básica, ensino de 9 anos, educação de jovens e adultos, as questões curriculares para a educação étnico-racial, né, compromisso da criança nacional alfabetizada, e aí vem as específicas de Presidente Prudente, que é a política de educação integral, o regime jurídico dos servidores, o Estatuto do Magistério, o Plano Nacional, Plano Municipal de Educação, né? E os decretos municipais aqui também de Presidente Prudente, né? Então, aí, sei que hoje eu estendi, né? Aqui, aí tem aqui de outros cursos, não vou comentar aqui, né? Tem de supervisor e tal, vou deixar você para dar uma olhada posterior a isso. E aqui no final de tudo, tá? Mas é um bem clássico da VUNESP, né? No final de tudo, você tem os anexos, tá? Então, você tem aqui os anexos de pessoa indígena, né? O anexo de pessoa negra, ó, tem a foto aqui com aquelas regras que eu citei, tá? Então, você tem que enviar tudo isso. E, por fim, aqui, um cronograma, se você tiver dúvida, ó, término das inscrições dia 13, início dia 15/10, né, de 2024, aqui as publicações, a aplicação da prova, né, no dia 19/1/2025, veja aqui os prazos para recurso, ó, tá vendo? É 5/12, lá tá errado mesmo, né? Lá tá 5 de novembro, esqueceram de trocar lá, novembro para dezembro, né? Porque não dá para o recurso ser dia 27, né, e retroagir, né? Não é impossível, né? Então, estava errado lá mesmo, tá? Então, onde está lá novembro, leia, né? Leia 12. E a prova aqui, ó, dia 19, todos os cargos ali, né? Tem a dissertação junto, tá? Então, cuidado, né? Muita atenção. É isso, gente. Sempre bom dar umas dicas. Eu sei que às vezes a gente se estende um pouco, mas é importante tudo que eu falo aqui para você ter consciência que o edital é a regra do jogo, tá bom? Então, vale a pena, principalmente lá na dissertativa. Vocês viram quantas dicas, quantas regras tem lá na redação? Então, precisa estar de olho para você não dar nenhuma escorregada lá e, de repente, perder sua vaga, tá certo? Grande abraço, sucesso e até a próxima.